Oi, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula hoje. Sejam bem-vindos, boa tarde a todos. E a nossa aula hoje vai ser de empreendedorismo. Como todos sabem, hoje é dia 30 de abril, amanhã é dia 1º de maio e dia 1º de maio tem um feriado. E esse feriado é o Dia do Trabalho. Quando a gente pensa em trabalho, nós pensamos em muitas coisas, certo? E os trabalhos levam nós a pensarmos em profissões. Então agora vamos pensar um minutinho. Dentro da casa de vocês, as pessoas que vocês conhecem, quais são as principais profissões que você percebe? O que a sua mamãe faz? O que o seu papai faz? Se você tem irmãos, se os seus irmãos já trabalham, quais são as profissões de cada um? E você? Gosta de quais tipos de profissões? O que você pensa em fazer quando for adulto? Essa nossa leitura de hoje e esse pensamento, utilizando o nosso livro de empreendedorismo, é para abrir a nossa mente sobre possibilidades, tá? Para a gente perceber que existem muitas coisas que podemos fazer nesse planeta e existem muitas opções de profissões e todas elas têm o seu devido valor e respeito, certo? Então, para a gente fazer a atividade, eu gostaria que vocês pegassem o livro de empreendedorismo, começando lá nessa paginazinha aqui do módulo 2, aprendendo sobre o trabalho e as profissões. É a página 25 do seu livro. E daí nós vamos fazer a leitura da página 26 e 27. Beleza? Então, crianças, começamos a nossa leitura com o nosso livro de empreendedorismo, módulo 2, aprendendo sobre o trabalho e as profissões. É justamente isso que nós vamos pensar hoje. O que será que é essa pessoa aqui? Qual profissão ela tem? Esta pessoa, esta pessoa, esta pessoa. Será que tem como a gente estabelecer diferenças entre cada uma das profissões que aparece na imagem da abertura da unidade? Com certeza sim, existem muitas diferenças. Mas será que nós podemos falar qual é melhor e qual é pior? Aí não, né? Cada pessoa tem uma profissão importante dentro da sociedade. Vamos começar a nossa leitura da próxima página. Uma das coisas que mais passa pela nossa cabecinha e que mais os adultos perguntam para crianças é: o que você quer ser quando crescer? E é justamente isso que essa página do livro vem trabalhar conosco. O que posso fazer? Para isso, temos 3 questionamentos aqui. Um questionamento em vermelho, um questionamento em azul, um questionamento em verde. E vamos pensar juntos. Quais são os seus pontos fortes? Bom, vamos pensar o seguinte: se eu quero fazer alguma coisa quando eu crescer, quando eu for adulto, será que não é melhor eu procurar uma profissão que valorize as coisas que eu já sei? Ou as coisas que eu sou bom, que eu tenho um dom? Então, valorizar e pensar os seus pontos fortes é um bom caminho para começar a pensar o que se pode fazer. Segundo pensamento: qual é a profissão dos seus pais ou das pessoas que vivem com você? É justamente isso que nós conversamos no comecinho do vídeo. Quais profissões eu conheço dentro da minha casa, do meu ambiente de convívio? As pessoas que convivem comigo, as pessoas às quais eu sei a profissão. Com o que elas trabalham? Elas gostam do que elas fazem? Pergunte para os seus pais hoje: papai e mamãe, por que vocês escolheram essa profissão? Vocês gostam do que fazem? Quais são os pontos positivos e negativos dentro da profissão de cada um de vocês? E depois pensem nas respostas. Terceiro questionamento em verde: você conhece outras profissões além dessas? Aquele minutinho que nós paramos e fechamos os olhos para pensar em outras profissões, era esse momento. Quais profissões eu conheço, além dessas das pessoas que convivem comigo? Vamos começar a leitura. Se você quiser escolher uma profissão, vai ter muitas opções, já que nossa sociedade necessita de diversos tipos de trabalho. Há profissionais ligados à saúde, à educação, à construção de casas, à produção de alimentos, à pesquisa, ao comércio. Há pessoas que administram o trabalho de outras.
Há aquelas que se dedicam a trabalhos artísticos, como pintores, atores, escritores, músicos, entre muitos outros. Todas essas profissões citadas são importantes e têm o seu devido valor. Aqui temos duas imagens. Uma engenheira numa plataforma de petróleo e aqui nós temos uma imagem de atores encenando a peça Hamlet, de William Shakespeare, e aqui em cima da engenheira no campo de petróleo, tá? Atores e uma engenheira. Será que são profissões semelhantes? Com certeza tem muitas diferenças. Qual será que é mais importante? E isso não tem como falar. As duas têm sua importância e seu destino é diverso. A engenheira na plataforma de petróleo está estudando sobre o petróleo, sobre o que fazer com ele, qual a importância da extração desse mineral, enquanto os atores trabalham para outros fins, como entretenimento, lazer, geração de cultura, transmissão de conhecimento. Passamos então lá para a página 27. Para você ter uma ideia dessa variedade, pense na quantidade de profissionais diferentes que trabalham só na sua escola. Faxineiros, porteiros, jardineiros, copeiros, cozinheiros, professores de várias matérias, diretores, orientadores, auxiliares. Um monte de profissionais, não? As profissões não são as mesmas ao longo do tempo. Como as necessidades de uma sociedade mudam, também as profissões se renovam. Por exemplo, antigamente, quando a luz elétrica ainda não havia sido inventada, as ruas das cidades eram iluminadas por lampiões a gás. E havia pessoas encarregadas de acender esses lampiões ao anoitecer, com uma espécie de tocha, e de apagá-los de manhã. Eram os acendedores de lampião. Já imaginou que trabalheira? Faz um tempo que essa profissão deixou de existir, pois as ruas têm iluminação elétrica e as lâmpadas se acendem todas ao mesmo tempo, não havendo necessidade de ligar uma a uma. Agora a prof vai mostrar algumas imagens para vocês de como funcionava esse acendedor de lampião, essa profissão que hoje em dia não existe mais. Aqui é uma ilustração, era uma pessoa que ia com uma vara comprida acendendo lampião por lampião, que funcionava com algum tipo de óleo, algum tipo de gás, porque ainda não existia energia elétrica. Aí, para iluminar as ruas à noite, essas pessoas iam de poste por poste acendendo os lampiões para que eles ficassem acesos durante a noite. E daí, lá pela manhã, passavam poste por poste apagando as luzes dos lampiões. Voltando à leitura na página do livro, então, assim como essa, outras profissões deixaram de existir ou se transformaram. É o caso do cocheiro, do condutor de bonde e do datilógrafo. Em compensação, muitas surgiram, sobretudo as profissões ligadas ao mundo da informática. O cocheiro era a pessoa que conduzia a carroça. Hoje em dia poucas pessoas andam de carroça, certo? O condutor de bonde eram as pessoas que conduziam os bondinhos elétricos. Era um tipo de meio de transporte, normalmente movidos à energia elétrica, que ficavam presos por fios nas cidades antigamente. Hoje em dia as pessoas andam de ônibus, né? O transporte coletivo é feito a partir dos ônibus, então tem o motorista de ônibus. E o datilógrafo eram pessoas que estudavam para digitar na máquina de escrever. Enquanto não existia computador e não existia impressora também, existia a máquina de escrever em que muitas pessoas pagavam para o datilógrafo digitar alguma mensagem, algum documento, e ele ia digitando e já ia saindo impresso no papel na máquina de escrever. Você por acaso já pensou sobre qual profissão vai ter quando for adulto? Ainda há muito tempo para decidir, mas isso pode ficar mais fácil se conhecer várias profissões e souber como é cada uma. É nisso que vamos tentar ajudar você. Aqui tem uma imagem do acendedor de lampião. Tem lá no seu livro. E a nossa amiguinha está contando. Antigamente era preciso que alguém acendesse as luzes das ruas uma a uma. Agora, pessoal, vamos fazer a atividade dessas próximas 2 páginas. É muito fácil e tranquilo, tá? É mais para nós pensarmos e conhecermos profissões do que para escrever uma resposta certa ou não. Tudo bem? Número 1.
A seguir, há uma lista de profissões. Leia a fala dos personagens, destaque e colhe os adesivos correspondentes da página 73 e descubra em que cada um trabalha. Dica: os personagens podem ter mais de uma profissão associada. Isso também é uma coisa importante que a prof gostaria de conversar com vocês. Será que existe um jeito certo, uma pessoa certa para ser médica? Ou uma pessoa certa para ser professora? Será que as características físicas que a pessoa nasce, ou a religião que ela tem, suas crenças, seus costumes, será que isso tem interferência na profissão que ela vai escolher? Não, né, pessoal? Médicos podem ser mulheres, homens, pessoas de qualquer orientação, de qualquer religião, e isso serve em qualquer profissão. Não existe um jeito certo e nenhuma característica física que vai fazer você ser este ou este profissional. O que importa é a força de vontade e não o jeitinho que você nasceu, tá? Vamos ler os exemplos que tem no nosso livro sobre as profissões. Pedagogo ou pedagoga, fisioterapeuta, engenheiro, engenheira, musicista, enfermeiro, enfermeira, nutricionista, cineasta, bailarino, bailarina, fotógrafo, fotógrafa, psicólogo, psicóloga, economista, contador, contadora. E aí vem as nossas personagens para completarmos suas profissões. Sou o Miguel, trabalho na área de saúde e de jaleco branco, mas não sou médico. O que é que eu sou? Bom, primeiro vamos encontrar a figurinha do Miguel lá atrás, na página 73 do livro. Encontre a figurinha do Miguel, destaque e colhe aí nessa página. O que será que o Miguel pode ser, já que ele não é médico, mas trabalha na área da saúde? Vamos escrever entre essas opções que tem aqui, mas com certeza podem ser muitas mais opções além dessas que o livro traz para nós, certo? Ele pode ser fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, dentre essas que o livro traz para nós. Tudo bem? Próxima pessoinha indica. Sou Mariana, trabalho no palco com música, mas não sou atriz. O que eu sou? Bom, considerando as opções que tinham ali no livro lá em cima, vamos pensar, se ela trabalha com música, ela é musicista ou bailarina, certo? Dentro das opções que o livro trouxe. Poderiam ser outras coisas? Poderiam sim. Ela poderia ser professora de dança. Ela também poderia ser assistente de palco, como uma pessoa que ajuda por trás do espetáculo em si, tá? A preparar os bailarinos, montar um enredo de apresentação. Próxima personagem indica. Página 29. Sou o João. Trabalho na área de educação. Não uso uniforme e nem sou professor. O que é que eu sou? Bom, se ele não usa uniforme, não é professor, trabalha na área de educação, pelas opções que o livro me deu, ele é psicólogo ou pedagogo. Existem psicólogos dentro da escola e pedagogos. Nós temos vários exemplos de pedagogos dentro de cada uma das nossas sedes do colégio. Tem uma pedagoga em cada uma das sedes do nosso colégio. Poderia ter outras opções? Poderia sim. Poderia ser um dos zeladores, uma das pessoas que ajudam a consertar as coisas no colégio. Próximo, também tem que achar a figurinha lá na página 73. Sou Ricardo. Uso óculos no trabalho porque preciso ter atenção com os números, mas não sou um matemático. O que eu sou? Bom, ele trabalha com números e pela dica eu sei que ele usa óculos, então eu vou achar a pessoa que tem óculos nas figurinhas. Se ele não é matemático, pelos exemplos que tem no livro, ele provavelmente é um economista, um contador, uma pessoa que trabalha com investimentos ou que faz contas para grandes empresas. Próximo. Sou Luciana. Trabalho com imagens e câmeras, mas não sou desenhista. O que eu sou? Bom, se ela trabalha com filmagens,
porque tem câmeras, com imagens, provavelmente com edição de imagens, mas ela não faz desenhos, o que será que ela é? Dos exemplos que tem no nosso livro, ela provavelmente trabalha com cinema, ela é cineasta ou ela é fotógrafa. São profissões importantes? Com certeza, pessoal. As profissões artísticas são muito importantes. Parem para pensar um pouquinho. Quantos de vocês escutam música, assistem vídeos, assistem filmes? O nosso mundo gira em torno da arte. Então, às vezes, a gente pensa que essa pessoa quer ser cantora e isso é um problema. Ela quer trabalhar com cinema, é um problema. Não é um problema, não. Temos que acreditar no potencial e é muito importante que existam pessoas que trabalhem com esse tipo de arte também. Sou Luísa, trabalho na construção de prédios, mas não sou arquiteta. O que eu sou? Bom, vamos colar o adesivo da Luísa. Sabemos que ela não é arquiteta, trabalha na construção de prédios. Ela pode ser uma servente de pedreiro, né? Ajuda a construir, mas pelos exemplos que tem no nosso livro, nós vamos escrever que ela é engenheira, certo? Tem problema uma mulher ser engenheira? Claro que não, de modo algum. Mulheres podem ser engenheiras, advogadas, cineastas, o que elas quiserem. Tudo bem? Assim como os homens, é claro. Todas as pessoas têm igualmente direitos de ser e desempenhar a profissão que desejarem ou que acharem que combinam com seu jeito de viver. Certo? Muito bem, pessoal. Sobre o livro de empreendedorismo, era essa atividade, tá? Nós vamos continuar essa aula de empreendedorismo com um conteúdo de arte em que vocês vão fazer uma atividade sobre o dia do trabalho, sobre as possibilidades de profissões e parem sempre para pensar em casa. Levar em consideração seus pontos fortes, no que você é muito bom, para que você tenha uma profissão que te deixe realizado quando crescer, que você faça uma coisa que realmente gosta de fazer. Tudo bem? Beijinhos, crianças, e até a próxima!